Estamos de volta aqui no nosso canal Viver Brasil, feito de Minas para o Brasil, feito de Minas para o mundo, feito de Minas para você. Quero agradecer demais a você que está comigo agora em Uberaba, Uberlândia, no Triângulo Mineiro, Ipatinga, no Vale do Aço, Governador Valadares, região leste de Minas, Juiz de Fora, na Zona da Mata e Belo Horizonte, Contagem, Betim, Nova Lima, Sabará. Você pode acessar o nosso canal também no YouTube, Canal Viver Brasil no YouTube, e com tudo que a gente tem lá, muita programação legal. Inclusive, quero te convidar a assistir esse programa. Se você chegou aí agora no meio do caminho, encontrou esse programa na TV a cabo, vá lá, você vai acompanhar esse programa reprise, muito legal a repercussão do nosso canal Viver Brasil. Luiz Renato de França, médico veterinário, professor, escritor, educador, muito legal a gente poder falar. Luiz. E joguei futebol 30 anos. E jogou futebol, legal. Jogou no Vila Nova, né? Não, lá eu jogava salão na época, não era profissional, mas eu tinha jogador do nosso time que chegou a jogar na seleção brasileira, né? Quem que é? Quem que é? Eu não lembro o nome dele. De futsal, né? É futsal. De futsal. Né? Pensei que a gente tinha o do tinha o Acácio que jogava lá, era da engenharia, e ele até foi campeão mundial nos Jogos Universitários. Então, era uma turminha boa, viu? Pois é, e até uma coisa que a gente estava falando dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos tem uma referência muito grande, essa coisa, o cara que é bom no esporte, que ele se dedica no esporte também, por isso que os Estados Unidos é uma potência nas Olimpíadas, nas competições todas, porque a universidade trabalha muito isso, né? Investe bastante, e né? Principalmente estudante que às vezes não pode pagar, do exterior e tudo. Eu acompanho esporte lá, eu acompanho basquete, NBA, né? Sou fã do Chicago Bulls. Quando eu morei lá, eles eram o time do Michael Jordan, né? Você sabe quantos times de basquete tem nos Estados Unidos, nas ligas, nas universidades? E depois eles fazem um playoff para ver o campeão? 700. É gente demais, né? E futebol americano também, lota o estádio, 70, 80 mil pessoas numa universidade. É uma coisa fantástica. Agora, falando dessa questão que a gente estava abordando, né? Essa coisa da preparação, né? A pessoa está pensando ali no que ela vai fazer, né, no mercado de trabalho e como que ela se insere. A medicina veterinária, hoje ela tem campo de atuação, a reprodução animal, ela tem campo de atuação, e qual que é esse campo? Que mercado é esse? Olha, o mercado é muito, muito amplo, né? Claro que o mais tradicional, o carro-chefe do Brasil é bovino, né? Você falou aí de Uberaba, Uberlândia, ali a região muito rica nisso, no melhoramento genético, nas áreas de reprodução e tudo. Mas hoje em dia você tem um vasto cabedal aí, você pega a área de peixe está crescendo muito, animais silvestres está crescendo muito, suínos, porque o Brasil é o maior produtor. Se você pega os maiores produtores mundiais de aves, suínos e de bovino, o Brasil está ali na ponta de todos eles, né? E também equino, o Brasil é muito bom na área de equino, mas o equino ele é quase que mais um hobby, mas é muito importante. Eu tenho grandes colegas na área veterinária que atualmente dão aula nos Estados Unidos, que a especialidade é equino. Mas o seu ponto, eu acho que você queria falar, é o seguinte: como que uma pessoa se prepara para essa área? Os grandes profissionais que eu conheço, por exemplo, na área de equino, desde adolescente eles já estão ali. Né? Então eu acho que você tem que ver qual que é a sua pequena vocação na época, ou grande, e vai investindo, e chega num momento que você vai se especializar. E aí você até mencionou o aspecto acadêmico e técnico. Eu acho que hoje em dia não tem mais jeito de separar isso. O que é acadêmico, o que é técnico. Perfeito. Eu acho que os dois estão juntos. Porque se você não acompanha os avanços, o acadêmico é bom, é o dia a dia, mas o acadêmico por si só, não só na área de medicina veterinária. Você vê, às vezes, comentaristas políticos na TV, em programas, fala assim, poxa, o cara é puramente acadêmico. A realidade, o mundo, o dia a dia, não é academia. A academia ela é importante na formação, mas se você ficar, já está quase que pejorativo, fala, é um conhecimento acadêmico. Porque quando você fala acadêmico, está ali, dentro ali do campus e tudo. E hoje em dia não, tem que interagir com a sociedade em vários aspectos. E a medicina veterinária, como tem um aspecto financeiro na área de reprodução, aí ninguém segura, né? Porque os grandes avanços em reprodução no Brasil, na área de medicina veterinária, foram, assim, magníficos, né? E também mesmo na medicina humana, o Brasil também tem excelentes clínicas, né? Eu conheço muito essa área humana em outros países, né?
nórdicos, você pega Dinamarca e outros países, são muito avançados. Agora, nessa reflexão que a gente está fazendo sobre o ensino, né, na questão do agro e pegando a sua experiência, se a gente tem 500 escolas de medicina veterinária, dessas 500, eu posso tirar algumas que não estão ali, não têm uma qualidade assim tão grande ou necessária. A grande maioria. A grande maioria. A universidade, ela está distante da sociedade ainda? A gente quebrou um pouco isso? Assim, talvez Sim, evoluiu muito. Quando a gente fala do ensino acadêmico, talvez seja pejorativo, igual o senhor colocou, exatamente assim, a gente algo distante, algo fora da realidade. Isso ao longo do tempo tem mudado, mudou, mas pode mudar mais. Não, mudou muito. Eu acho que uma coisa muito importante, inclusive na área de reprodução, é a parte de extensão, porque você pode ter pessoas especializadas, médicos, veterinários, centrais de reprodução, mas ela tem que fazer o intercâmbio com os produtores, aí tem o técnico que faz essa mediação, entendeu? Então eu acho que isso é muito bom. Agora tem um detalhe que eu sou meio implicado com esse negócio de as universidades estar em contato, fazer coisas para a população e tudo mais. O que eu percebi que teve um desvio de trajeto aí. Quando a extensão surgiu, eu acho que ela veio e está aí cada vez mais forte, mas a universidade ela começou a assumir funções que não é dela, entendeu? Então você vai, por exemplo, se você tem que ter educação de valores, é na família, determinado tipo de educação em outros locais. A universidade ela pode fazer esse meio de campo, mas aí nesse aspecto social, às vezes muito forçado, aí chega uma hora que o professor, ele nem é professor mais, ele está fazendo a extensão só, isso, aquilo. Então, nos Estados Unidos, as universidades lá têm uma tradição muito boa. Inclusive, com isso, nós temos as incubadoras. O que são as incubadoras? Eu estava lá, fiquei 2 semanas na incubadora, que o indivíduo já ganhou 5 milhões de dólares para investir na área de reprodução e já tem gente querendo comprar a empresa embrionária dele por 25 milhões. E ele não quer. Lá quem foi incubado lá foi a Ambev. Aí eu fico pensando o seguinte, olha só que bacana, a universidade investe, ele tem liberdade, mas até certo ponto, porque a universidade também ela não é um mecenas, né? Claro. Porque tudo tem custo e tem que ter qualidade. Então eu acho que a universidade ela tem que fazer esse intercâmbio, mas aí depende da sociedade também. Porque a sociedade também ela tem que saber o que ela quer. Então, eu acho que esse equilíbrio tem que ter. Então, a função social da universidade tem que existir. Mas chega uma hora que você, jornalista, por exemplo, às vezes está ensinando a pessoa a fazer uma receita de qualquer coisa. Não, aquilo ali não é função de jornalista, você pode divulgar. Mas é uma área que está crescendo muito, as universidades estão crescendo muito no Brasil, mas eu temo esse aspecto de forçar muito e perdeu um pouco a sua essência. Porque a universidade, querendo ou não, ela tem esse sentido de formação em alto nível. Pois é interessante a gente ter essa abordagem, porque eu gosto dessa análise, porque a gente mostra lados, tem gente que vai ser mais romântico no que diz respeito à educação, tem gente que vai ser mais romântico no que diz respeito à profissão, mas o fato é que a gente precisa pensar uma produção, uma nação. E aí, eu acho que quando a universidade ela começa a ficar um pouquinho mais próxima das pessoas, a universidade uma UFMG começa a ficar mais próxima da região onde ela está, do estado onde ela está, ela começa a também ser um pouco mais de mercado, que também é bom para quem está na busca de um trabalho, né? É muito bom, tanto é que as universidades elas têm campo avançado, em Montes Claros, em outros lugares, eu acho isso fantástico. Só tem que dosar, porque senão aí você perde a sua função principal, né? Legal. E outra coisa que você está falando aí, eu não me enquadro nesses padrões aí, eu acho que você pode ser romântico, você pode ser idealista, você pode ser pragmático, você pode encontrar tudo isso numa pessoa só. No meu livro eu coloco isso. Porque eu consigo ser extremamente lógico e racional e consigo ser extremamente romântico e idealista e humanista. As coisas no mundo é um erro grande. As coisas não são excludentes. Que as pessoas dicotomizam muito, polarizam muito. Não. Tem muitas coisas boas ali. Vamos pegar o que é melhor de um lado e de outro e vamos crescer, porque daí evolui. Entendeu? Claro. Então eu estava lá em Manaus, eu fui diretor de um instituto lá por 4 anos, falei assim, uma visão romântica da Amazônia. Pode ter sim, eu tenho
poemas maravilhosos sobre a Amazônia. Uhum. Assim, aquilo ali é um lado artístico, um lado intelectual, mas na hora que você é diretor, você quer resultado. Luiz, eu quero te agradecer demais, viu, pela presença aqui, mais uma vez, a gente poder, de certa forma, fazer algumas reflexões aí sobre o mercado de trabalho e também apresentar um pouco do seu trabalho, né, falar um pouquinho do seu trabalho. Quem quiser continuar essa prosa contigo, em ter o livro, o que ela faz? Onde ela procura? Não, o livro online está na Amazon, né? O meu currículo está lá no Lattes, no CNPq, né? Eu aposentei, mas eu ainda estou produtivo, né? Joga no Google, né? Não, eu jogo e encontra muita coisa, né? Isso. E, por exemplo, eu fiz várias entrevistas depois que eu lancei o livro, tem muita coisa que já está no YouTube, eu tenho até que organizar isso, porque da minha geração nós não somos bons nisso. Uhum. Mas as ferramentas que estão aí você usa muito bem, dá para ver que você usa as ferramentas tecnológicas, como na reprodução a mesma coisa. Uhum. A pessoa tem que usar as ferramentas tecnológicas e o conhecimento. Tecnologia chegou com tudo. Não, e é uma evolução grande, ninguém vai querer negar isso. Você não pode ficar preso só nisso ou só naquilo, né? Eu estava até brincando quando eu vim para cá, pensando, falei assim, a reprodução abrange tudo, né? Falei, só tem que tomar cuidado para não ficar só no computador, né? Porque lá no Japão, o que eles estão fazendo? Eles estão proibindo as pessoas de ficar no trabalho. Tem jovem que não volta para casa. Só fica em casa. Fica no computador lá no serviço. Só fica no trabalho. Vendo pornografia. Complicado, hein? Complicado. Ô, gente, eu quero agradecer demais. Ô, Luiz, obrigado, viu, pela sua presença aqui com a gente. Eu estou terminando aqui sem falar o Luiz Renato de França, que é médico veterinário, esteve aqui com a gente, esse papo muito legal. Eu quero agradecer demais a você que está aqui comigo e dizer que numa próxima edição a gente volta com muito mais para você, com o nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio. Muito bom mesmo. Valeu!